Oi, irmãos, a paz do Senhor, amigos, parentes, conhecidos, pessoas que eu não conheço, a todos que estão me ouvindo agora. Eu dou uma boa tarde a vocês e desejo que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Em nome dele, desejo toda a paz, toda a harmonia e que o Espírito Santo possa estar comigo, falar através da minha voz, para que eu possa continuar nesse testemunho hoje. Em nome de Jesus. Antes de começar, de retornar, estou eu aqui de novo, eu quero ler aqui, eu gosto sempre de ler, deixar uma palavra da Bíblia, direta da Bíblia, que está em Isaías, no capítulo 53. Eu vou ler aqui os versos do capítulo 53, eu vou ler os versos 12 e 13, não, verso 12. Vou ler o verso 12 aqui para vocês, em nome de Jesus. Ele diz assim: pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhes darei as honras de um soldado vitorioso. Pois ele se expôs à morte, foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, Aquele que levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, pecados, Levou tudo que nós tínhamos de ruim para a cruz. Ele se entregou por nós. Então, aqui em Isaías, nesse capítulo 53 aqui, ele vem apresentar o nosso Senhor Jesus Cristo. Vem dizer o que foi que ele fez por nós. Qual grande coisa ele fez por nós. Levou sobre si o meu pecado, o seu pecado, de toda a humanidade. Nós nem estávamos lá e ele já levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores e enfermidades. Então, depois dessa, gente, depois de ler isso aqui, a quem temerei? Se eu estou com ele, a quem a gente deve temer? Olha eu aqui dando um testemunho. Depois de tudo que eu já contei e ainda vou contar. Então, a quem temerei? Então, aqui eu entrego essa oração, Senhor Jesus, a Ti, meu Rei. Te agradecendo por tudo que o Senhor fez por mim. Te agradecendo por tudo que o Senhor fez pela humanidade. Por tudo que o Senhor fez, faz e ainda fará eternamente. Entrego aqui a minha vida, as nossas vidas. Entrego todo mundo a Ti, que já pertence a Ti. Mas eu entrego aqui, meu Senhor, porque nós somos falhos. Nós não somos perfeitos. Então eu quero te entregar todos nós aqui, Senhor, para que o Senhor continue sendo conosco, continue com a mão sobre as nossas cabeças. Continue assim, nos dando livramentos, nos libertando, nos chamando a atenção, nos abençoando. Te agradeço aqui por tudo, meu Senhor, por tudo, pela minha vida, por todos que estão ao meu redor, todas as pessoas que eu conheci, todas as pessoas que eu consegui levar o Teu nome, Deus, para elas, Deus, para que elas possam conhecer. Todas as pessoas que o Senhor ainda vai trazer para mim, Deus, eu te agradeço, Deus. Te agradeço pela minha vida, te agradeço pelas coisas que o Senhor me deu, pelas portas que o Senhor me abriu. Te agradeço por tudo, tudo, Senhor. Em todas as coisas eu dou graças a Ti, Deus. Até mesmo pelas coisas que na minha mente se passavam que eram ruins, Deus. Mas que no passado tempo eu fui vendo, Senhor, que era o Senhor que estava trabalhando em mim. Então, até pelas coisas ruins eu te agradeço. Eu agradeço por tudo, Senhor. Tudo. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada. Então, gente, aqui eu vou continuar, falando de mim, dando esse testemunho aqui da minha vida.
né? E não falando de mim especificamente, contando sobre mim, mas falando do nosso Senhor Jesus, falando de Deus, o nosso soberano, né? E, gente, no último vídeo, eu falei lá agradecendo, né, sobre, né, ao ministério ao qual eu participei lá em São Paulo, ao qual eu fiz parte, e agradecendo aos pastores, né? Pastor Robson, missionária e pastora Selma, as missionárias lá, né? E eu esqueci de falar, gente, que até me perdoe, eu vou falar agora, de 3 pessoas, muitos que foram também muito especiais lá na minha vida. Que é a missionária Ana, que quando eu cheguei ela era a missionária, né? Ela que dirigia as missionárias, né? A Ana é uma bênção de pessoa. Nós também ainda somos amigos, sou amiga de todos lá, graças a Deus. E também, gente, as 2 princesas, a Jeane e a Gerlene. Eu confundia demais essas duas, o nome das duas, Jeane e Gerlene. São 2 irmãs, gente, abençoadas. Ô, meninas boas, viu? São bênçãos também. Então, Jeane, Gerlene, Ana, ó, beijo pra vocês. Eu amo vocês do fundo do coração. Amo vocês em Cristo Jesus. Então, continuando aqui, gente, ainda eu não contei uma parte enquanto eu morava em São Paulo. Acho que comecei a falar que eu já estava de mudança, né? Mas eu esqueci essa parte. Quando eu morei em São Paulo, eu fui morar numa casa. E essa casa, assim, eu não sabia que essa casa era assim, mas depois eu fui descobrir que essa casa ela estava assim. Hoje o pessoal fala mal assombrada, né? Mas na verdade ela estava assim, repleta de coisas amaldiçoadas ali, né? E eu fiquei ali nessa casa há muito tempo. Ali, gente, nessa casa, foi o local, por incrível que pareça, foi o local que Jesus, assim, me libertou dos meus medos. Eu tinha muitos medos ainda, né, de coisas espirituais, eu não gostava de ficar sozinha, eu tinha medo, aquela coisa toda, né? E antes da gente conhecer verdadeiramente o Senhor Jesus, a gente não sabe que a gente pode ser liberto disso, né? Como diz aquela musiquinha, né? Aquele louvor. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu acho lindo esse louvor. Esse louvor, assim, veio como luvas para mim. E essa casa, gente, era o seguinte, eu ficava nessa casa, assim, o marido saía muito, né? E ele saía durante o dia, e à noite também, às vezes ele saía, chegava tarde, eu ficava lá sozinha durante o dia inteiro. E à noite, até ele chegar também, eu ficava lá. Eu e Deus, né? Graças a Deus que o Espírito Santo do Senhor estava comigo ali. Porque se não tivesse, eu também acho que eu teria ficado louca naquele lugar. Era uma casa, gente, era uma casa de 2 pavimentos, né? De 2 partes. Onde as torneiras abriam sozinhas. Eu estava em cima e embaixo, as torneiras abriam sozinhas. As portas batiam. Barulhos eu escutava direto, passos, porta abrindo e passos, pessoas subindo a escada. Meu quarto estava mais acima. Eu escutava. E ali eu só repreendendo, até que fui conversar com os pastores foram orando comigo, foram me ajudando nessa libertação desse medo. E graças a Deus eu passei a ter autoridade sobre os espíritos malignos ali. Comecei a ter autoridade ali sobre os espíritos malignos. Então era assim, quando eu estava no meu quarto e que eu escutava, né, passos, ali eu já levantava da minha cama e já com autoridade, já repreendia e ali parava. Né? A torneira abria, eu ia lá, eu não tinha coragem antes de ir lá e abrir. Nossa Deus, eu ficava quietinha lá, tremendo de medo. Mas a partir do momento que Jesus me deu autoridade, né, de quebrar todo espírito maligno, expulsar todo espírito maligno, né, e quebrantar todo o mal através do nome dele, do nome de Jesus, e entender que o nome de Jesus é poderoso, né, que o nome de Jesus é poderoso sobre qualquer coisa, qualquer entidade, qualquer coisa, qualquer pessoa, o nome de Jesus é poderoso.
Você falou o nome dele ali, acabou o Espírito Santo, acabou o Espírito Santo. Acabou o Espírito maligno. Né? Falou o nome de Jesus, Espírito maligno, acabou. Sai fora. E eu aprendi isso. Então, quando eu aprendi isso, as torneiras abriam, eu levantava da minha cama, já descia repreendendo, chegava lá, fechava a torneira e falava, ó, aqui não te pertence, essa casa não é sua, essa torneira não é sua, essas portas não são suas. E aqui você não tem o direito de entrar, porque aonde eu pisar a planta dos meus pés, não te dá o direito de vir me assustar. E não mexe mais as minhas coisas, daqui você vai para fora e vai ser queimado em nome de Jesus Cristo. E ali acabava. Eu ia dormir, dormia, que era uma bênção e era uma maravilha. Né? Aí, quando esse espírito assombrador parou de me atentar, de me assombrar, aí vieram as lutas, né, com chuvas, né, a chuva assim, passava direto, ia direto lá para dentro da minha casa, molhava a minha casa toda, que chegava assim, da altura dessa mesa aqui, às vezes, a água, né, e assim, a minha cachorrinha, assim, essa cachorrinha que eu falo com vocês aqui, a Maia, né, que às vezes dá uma latidinha, hoje ela tá dormindo, tá sossegada. Coitadinha, ela tem medo de chuva até hoje, e de trovão e relâmpago, porque ela quase morreu afogada, porque ela era pequenina e ficou sufocada na água suja. Então ali descia água suja, água de cocô, né, bosta, às vezes eu tava desculpa aqui o palavreado, mas fezes, né, vou usar essa palavra que é melhor, fezes dentro da minha cozinha, escorrendo na água assim que entrava. E eu tinha que calçar a bota, né? Aí era eu e o Mário. Calçávamos a bota, as pessoas também que moravam lá ajudavam. E a gente calçava a bota, ia limpar, né? Tudo, enxugar tudo e demorava e praticamente perdia a noite, né? Quando acontecia durante o dia, perdia o dia. Mas acontecia isso direto. Até que também comecei a ter autoridade sobre isso também. Chamamos pessoas para poder ir lá arrumar, olhar, né? Pagamos pessoas para poder ir lá olhar o que estava acontecendo. As pessoas não viam, não te falavam, não tem jeito de acontecer isso aqui. Isso aqui, a água que era para escorrer e ir embora, não tem nada que está entupindo aqui. E aí eu fui descobrir o que era, né? Coisa de assim, para me atentar mesmo, para me tirar do local, para me tirar do plumo, né? Plumo que fala, né? E, então, assim, era tudo assim, era repreendendo mesmo, pedindo a Deus para estar ali comigo, né, me ajudando, me fortalecendo, até que acabou. E, graças a Deus eu tive sossego ali naquele local. Então, aí, gente, continuando, fui embora, né, depois de tudo isso que eu passei ali, né, de todas as lutas que eu passei por ali. Também fui muito abençoada ali naquele lugar. Conheci muita gente boa ali naquele lugar, né? No meu trabalho, no meu dia a dia, as pessoas da rua, que eu já comecei a conversar, algumas, né? Já comecei a aprender a andar ali em São Paulo, movimentar, andar de carro para lá, para cá, ir para as escolas de carro, voltar, andar de carro pela BR, já aprendi a ir sozinha no centro da cidade, né? E assim, nessa minha luta lá, eu comecei a sentir algumas dorzinhas de cabeça. Sentia algumas dores de cabeça, mas tomava uns remédios e passava. E aí começava todo dia dores de cabeça. Todos os dias eu estranhava. Meu Deus, estou tendo dor de cabeça todos os dias. Aí falei com o Mário, mas não, vamos lá no posto, vamos ver o que é. Aí chegou no posto, eles davam ibuprofeno, né? Sempre ibuprofeno, ou então esse remédio que a gente diz de parador. Que eu esqueci o nome dele agora. E aí tomava, sarava, mas começava de novo, tal, até que no dia de eu vir embora, eu vi, né, como eu contei lá, consegui um caminhão para trazer as minhas coisas, o Mário trouxe as minhas coisas, íamos embora. E quando foi em 2021, eu comecei a sentir dores na cabeça novamente, comecei a ter visão dupla, né? E nessa visão dupla eu fui para um hospital que a minha irmã me levou. Aí chegou lá no hospital, eles falaram que
tinha algo na minha cabeça, perguntou se eu tinha batido a cabeça em algum lugar, eu falei que não, e que disse que lá tinha algo na minha cabeça, no meu lado esquerdo, que estava cicatrizado, que já tinha sido cicatrizado, que não era para eu me preocupar, que eles iam fazer uns exames, aí me deram um tampão, tamparam um olho, para a visão não ficar dupla, para descansar, para não prejudicar o outro olho. E assim eu fiquei com um tampão, né, e fiquei andando com esse tampão um tempão, porque todas as vezes que eu tirava o tampão, eu enxergava, eu tinha visão dupla. Então ali eu não conseguia nem dirigir, porque eu dirigia, né? Dirijo, né? Eu tenho carteira de motorista ainda, né? Mas aí fiquei com esse tampão. Aí, um belo dia, com a graça do Senhor Jesus, eu melhorei. Né? Um dia eu tirei o tampão, todo dia ali clamando também, pedindo, clamando. Gente, a minha vida já estava sendo totalmente restaurada. Totalmente. Eu estava aprendendo a falar de Deus, a ouvir Deus, a falar com Deus, a clamar pelo Espírito Santo. Eu sempre clamava. E um dia eu tirei o tampão do olho e, graças a Deus, a minha visão voltou ao normal. A visão voltou ao normal e eu estava lá no prédio, eu não estava morando aqui no Eldorado, eu fui morar lá no bairro Icaivera, em Contagem, perto da casa da minha irmã, que também mora lá, né? E assim foi, morei lá, ótimo prédio, as pessoas que eu conheci lá, maravilhosas, né? Agradeço muito as pessoas que estiveram lá comigo nos momentos difíceis, né? A síndica do prédio, filha de um dos donos do prédio, a Maíra também, beijos, Maíra, que o Senhor continue abençoando a sua vida, né? A Maíra, ela é síndica do prédio, mas ela mora nos Estados Unidos, ela não mora aqui. Foi uma nova amiga que eu fiz lá, que mora lá. Agradeço muito a Deus, eu vou contar para vocês o que foi que essa menina fez pela minha vida, né? Como que Deus trabalhou, né, na vida dessa menina para ela poder agir sobre a mim. E aí, um dia, eu pego o carro e falo assim, eu vou ficar lá na casa da Nilce. A Nilce é minha irmã, vou ficar lá. Vou lá almoçar, acho que vou tomar um café, eu vou ficar lá, vou almoçar, vou passar a tarde lá. Cismei de passar a tarde lá. Aí não ia levar a Maia, mas resolvi. A Maia ficou lá latindo, querendo entrar no carro, entra aí, vambora. Peguei o carro, coloquei a Maia dentro, peguei o carro, fechei toda a casa, né? A casa estava toda limpinha, toda arrumadinha, fechei, peguei o carro e lá vai eu dirigindo para a casa da minha irmã. Para chegar na casa da minha irmã, da minha casa lá no Icaivera até a casa dentro do apartamento do prédio, até a casa da minha irmã, a gente alguns poucos quilômetros para ir. E dentro desses quilômetros tem duas lagoas, né? Uma lagoa da esquerda e uma lagoa da direita. E aqui no meio tem o caminho, né? Onde as pessoas atravessam, o carro atravessa. Então, fui eu com o carro, atravessei, passei com o carro, não sentia nada. Eu estava ótima, não sentia nada. Eu atravessei com o carro, fui embora e cheguei lá na porta da casa da minha irmã. Lá já é considerado zona rural, né? Chegando lá na porta, buzinei, a minha irmã abriu o portão para mim, eu entrei com o carro, estacionei o carro bonitinho, né? E aí mexi com ela, cumprimentei, soltei a cachorra, mas já vai brincando, correndo, porque lá é um quintal muito grande, graças a Deus, muito bom. E falei com ela assim, Nilce, eu vou entrar e vou lá, com vontade de chupar uma laranja, eu não tomei café, vou chupar uma laranja e também depois eu vou tomar um cafezinho. Ela, vai lá, pode entrar lá. E ela estava lá arrumando as plantinhas dela e falou, pode entrar, vai lá dentro. E fui. Quando eu entro, ela falou assim, daqui a pouco eu tô entrando lá, já tô entrando aí. Vou arrumar o almoço pra nós. Aí eu falei, então tá, tô pegando uma laranja. Peguei a laranja, parti a laranja em cruz. Eu gosto de partir a laranja em cruz. Quando eu peguei a primeira parte da laranja para chupar, eu comecei a entortar, sentir um peso desse lado aqui, entortar todo o meu lado. Eu senti que o meu lado estava entortando e eu querendo falar, chamar ela, que eu estava sentindo peso, assim, parece que eu ia cair.
e tentando chamar o nome dela, não conseguia, ela entrando. Quando ela entrou, que ela olhou pro meu rosto estava todo assim, ela me contou, que eu não vi, né? Eles disseram que meu rosto estava torto, minha boca tinha caído toda aqui, os olhos, né? A mão toda torta, o braço, e eu toda caindo, e ela me pegou, me segurou e falando comigo, não fala nada não, não fala nada não, fica quieta, fica quietinha que eu vou ali, eu vou chamar uma pessoa para ajudar. Gente, foi um AVC. Tive um AVC do nada. Nem cheguei a chupar laranja. Eu coloquei, já caiu tudo na minha mão, eu já não conseguia segurar nada. E ela foi correndo chamar alguém, me colocou no sofá, deitada, correu, começou a gritar lá no portão, gritando, as pessoas vieram acudir. Aí eles me viram torta, já colocaram dentro do carro, do meu carro mesmo, e me levaram para a UPA. Chegou lá na UPA, que a UPA era lá do Nova Contagem, né, que é um bairro que tem aqui em Contagem, quem mora aqui sabe, quem não mora, eu falo que aqui tem Nova Contagem, que é uma região enorme, com vários bairros, né, dentro de Contagem, em Minas. E aí me levaram para a UPA, chegou lá na UPA, o atendimento foi de urgência, estava toda torta, já me colocaram na maca, me colocaram lá na sala de urgência, né, de importância, já com a fita vermelha. Aí já vieram vários médicos me atendendo, e aí eles viram que ali não ia poder ficar ali, já me colocaram numa ambulância e já mandaram descer comigo pro Hospital Municipal de Contagem, né? E era um AVC, foi um AVC grave e não estava passando, não sei o que os médicos veem, parece que eles já veem que vai ter outro, né? E realmente, gente, teve o segundo AVC. Quando eu cheguei no Hospital Municipal, o segundo AVC. 2 AVCs praticamente na mesma hora. Aí já colocaram lá também atendimento de urgência, emergência, os médicos todos lá me atendendo, já me dando medicamentos, já colocando medicamentos no soro, já colocando, né, no sangue, já pegando acesso para colocar os medicamentos. E ali eu já fiquei internada. Fiquei internada ali com esse AVC, fui fazer uns exames e eles já desconfiando que havia algo errado em mim grave, mas que eu tinha que aguardar para quando iam liberar os exames para eu fazer, quando ia ter vaga para eu fazer um exame da cabeça, do cérebro, para ver o que eu tinha, o que aconteceu comigo. Aí alguns exames foram liberados, mas esse exame, que era do cérebro, que era a ressonância magnética, lembrei o nome, a ressonância magnética e um outro exame lá que tinha, que eu esqueci o nome, eu tinha que aguardar. E assim, mais uma vez a bondade de Deus comigo, gente. Quando eu cheguei aqui, eu consegui de cara uma escola aqui, né? E como eu vim pela pandemia, eu vim de São Paulo para cá, vim dando aula na escola de São Paulo via internet, online, né? E peguei outra escola aqui em Contagem, no Nova Contagem até, trabalhando pelo estado, e consegui o convênio novamente, o convênio com o IPSENG. Novamente o IPSENG. Aí, eu tenho uma sobrinha que é técnica de enfermagem, que é a Tatiane. Tatiane já foi lá no hospital e já viu, não, ela não pode ficar aqui, não. Ela tem um convênio dela e tem como transferir ela. Aí o médico que estava lá, o médico-chefe, né, do setor, já veio, olhou minha ficha, atendeu, e já tinham coisas erradas ali que tinham feito, porque não viram a minha ficha direito, então já era para ter feito, o meu exame era para ter saído com urgência, não saiu, ia demorar. Ele chamou a minha sobrinha, me chamou e falou, vou falar algo aqui como não só como médico, mas dando uma orientação para vocês. Se ela tem um convênio, tira ela daqui, porque ela não vai conseguir aguentar. Vai demorar, né? Já houve aqui, não conseguiram colocá-la da forma correta. Teve um erro aqui dos atendentes de enfermagem. E eu vou chamar os médicos aqui, vou conversar com eles e nós vamos providenciar para que ela seja transferida para o hospital de convênio dela. Qual que é? Aí minha sobrinha falou qual era o hospital. Aí já veio um dos médicos que tinha me atendido primeiro,
né? Muito bonzinho, uma bênção, veio e falou, ó, lá no Ipseng, a minha esposa trabalha lá. E ela está de plantão hoje. Então, eu já vou fazer aqui um relatório, falou com o chefe dele, né? Vou fazer aqui um relatório, vou encaminhar ela para lá, já direto para minha esposa, que a minha esposa já vai estar esperando elas lá, na ambulância. Vamos liberar a ambulância para poder levar elas para lá. E assim fomos, né? Fomos eu na ambulância, minha sobrinha comigo, né? E uma amiga dela com o companheiro dela no outro carro, né? Porque se eu ficasse lá, a Tatiana não imaginou, talvez, se eu ficasse lá, ela viria embora com eles, né? E eu ficaria lá, ou ela ficaria lá comigo e eles iriam embora depois. Chegou lá, já fui correndo para a sala de exames, né? Correndo para a sala de exames, porque já me levaram depressa, já cheguei lá, já viram que precisava fazer isso com urgência, com urgente. A esposa desse médico já me recebeu, já fez todos os pedidos, lá já fiquei internada. E foram feitos os exames, né? Aí já falaram com a minha sobrinha, ó, é isso, nós vamos fazer um exame, vamos ver o que está acontecendo, vamos fazer todos esses exames aqui nela e vamos internar. A internação dela é de urgência, teve 2 AVCs, vamos internar. E aí me internaram, fiquei internada no Ipseng. Isso em 2021, tá, gente? Já tô em 2021, tá? Esqueci de falar o ano. Isso foi mais ou menos em junho de 2021. Tá? Em junho, agosto. Não. Foi em agosto de 2021. E aí eu fiquei internada lá no mês de agosto, fazendo esses exames. E de repente sai o resultado dos exames. A minha terceira luta. Os resultados dos exames saíram. E era um tumor no cérebro maligno em grau 4. Os tumores, gente, tem 4 graus de tumores. Grau 1, 2, 3, 4. Não tem mais outro grau de tumor. O 4 é o pior de todos, né? Então, o meu estava em um tumor maligno no cérebro, em grau 4. E nesse susto, nesse baque, novo AVC. Tive outro AVC. Terceiro AVC. Dentro do hospital. Aí ali eu fui acudida pelas enfermeiras, as enfermeiras já, né, as técnicas já chamaram a enfermeira já chamou o médico, e ali ele viu que precisaria fazer a cirurgia. Depois de todos os exames que foram feitos, tudo que foi feito, viu que eu precisaria fazer uma nova cirurgia com urgência. Ali já desceu a Nilce, já ficou lá no hospital comigo, né, e o médico falou, precisa fazer a cirurgia, né? Ela aí já falou comigo também, é um câncer, é um tumor maligno, não tem como esperar. O seu tumor esse tumor já está grande e ele está crescendo da noite para o dia. Por isso você está tendo um AVC atrás do outro. Precisa fazer a cirurgia. E ali fui, gente, para a mesa de cirurgia mais uma vez. Fiquei ali naquele hospital, né? E a Nilce lá comigo, de acompanhante, e foram nada mais, nada menos do que 17 horas de cirurgia. 17 horas de cirurgia. Eu entrei para o bloco cirúrgico de manhã, fui sair só quase que à noite. Os médicos, assim, pelejaram comigo naquele local. E aí, ali foram abriu a minha cabeça, rasgaram a minha cabeça. Esse lado aqui da minha cabeça, ele é rasgado daqui até aqui atrás. Depois eu vou colocar fotos lá, como que ficou. E quando eu retornei da cirurgia, de repente eu abri o olho, estava entubada de novo, toda furada de novo, né? Sonda, tudo outra vez.
né? E eu deitada assim na maca, aí onde eu falo, né? Jesus novamente, nas primeiras cirurgias que eu contei lá, Deus encaminhou os anjos, né? Para poder me abençoar, para me trazer o renovo, trazer de volta a vida. E dessa vez, eu tive a intimidade de ver, de sentir o próprio Jesus Cristo ali perto de mim. Mais uma vez. Eu estava deitada com sede, muita sede. E aí eu olhei, tinha um homem sentado na cabeceira da maca, vestido com uma roupa verde clarinha, bem clarinha. E ele olhava para mim, sentado, olhando para mim. E eu, com vontade de pedir ele uma água, e fiz um gesto com a mão. Com essa mão aqui, ela estava movimentando. Essa aqui não movimentava mais. Essa estava movimentando. Aí eu fiz assim para ele, que eu queria água. E ele balançou a cabeça e fez assim. Aí eu falei, eu quero água, né? Aí eu pensando comigo, eu falei assim, olha só, esse moço tá aí, é um enfermeiro, eu creio que deve ser um enfermeiro, e ele tá vendo que eu tô pedindo água, tá balançando a cabeça pra mim que não. E quando o médico chegar aqui, eu vou contar pra ele, vou falar que tinha um enfermeiro aqui, que tem um enfermeiro aqui, que tá me olhando aqui direto, e que eu tô pedindo ele de socorro, e que ele não quer me atender. Então, aí que esse médico tira esse negócio da minha boca, porque eu vou falar com ele, se eu pensando. A hora que ele tirar o tubo da minha boca, eu vou contar pra ele. Aí, nesse meu pensamento, esse homem que estava sentado, de verde, que abanou a cabeça pra mim, sorriu e já abanou a cabeça assim, ó, e rindo. Riu e foi embora. Saiu. Aí tá, aí vieram os médicos, para poder falar comigo. E esses médicos, eles foram tirar o tubo da minha boca, nós vamos tirar o tubo e tal, aquela coisa toda. Se você sentir alguma coisa, a gente coloca de novo, pode ficar calma que não vai doer, não vai doer. Vocês que pensam que não dói, dói sim. É horrível. Aí eles foram tirar, nós vamos tirar, se você ficar bem, ótimo, nós vamos já te transferir lá pra cima. Aí quando eles tiraram, eu consegui respirar direitinho. Tá tudo bem, Ana Marta? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Consegue falar? Eu consigo. Falando bem rouquinha, né? Aí nessa rouquidão mesmo, eu pensei, tinha enfermeiro, sede, com sede. Enfermeiro não quis me dar água. Aí eles, mas não tem nenhum enfermeiro aqui não, dona Marta. Tem nenhum enfermeiro. Tem de verde. Não, dona Marta, aqui não tem nenhum enfermeiro de verde. A senhora sonhou. Não tem enfermeiro aqui de verde. A roupa da enfermagem aqui é azul. Ou é azul ou é branca. De verde não tem ninguém aqui não. Tá? Então a senhora fica calma, fica calminha, não fica nervosa não. Eu vou pedir agora a enfermagem para vir molhar. Pode só molhar a boca da senhora no algodão, mas não pode tomar água ainda não, tá? Só molhar a boca no algodão para não sentir esse ressecamento. Tá bom? Tá. Gente, incrível. Só depois eu fui sentir que a água que eu precisava beber, eu já tinha bebido, gente. Jesus já tinha me dado a água da vida. Por isso ele disse para mim que não precisava mais. E depois ele sorriu para mim, abanando a cabeça, que já tinha me dado a água. Eu já tinha tomado a água da vida. O Senhor já tinha me dado a água que eu pedi. Né? Então, era ele que estava lá. Que ninguém mais viu ele, só eu vi. Só eu vi, eu bebi essa água, gente. Eu bebi essa água, eu renasci, revivi. Hoje eu sou a nova criatura em Cristo Jesus. Agradeço a Ele por isso, por ter me dado essa nova oportunidade, por ter me dado essa água de beber, por ter me dado essa vida nova nele. Agradeço a Ele. Muito obrigada, meu Senhor. Muito obrigada por ter lavado os meus pecados, lavado a minha alma, me limpado, me libertado,
me salvado novamente, me tirado da morte. Muito obrigada, Senhor. Gente, naquele mesmo dia eu fui para o quarto. No mesmo dia da cirurgia, à noite, por volta das 11 horas da noite, eu fui para o quarto. Graças a Deus. Chegando no quarto, aí já vinham médicos falar comigo, né? Fisioterapia, todos os médicos passando por mim, fisioterapeuta, nutricionista, neurologista, neurocirurgião, cardiologista, tudo quanto é médico passou lá por mim. E aí, tranquilo, nessa mesma semana eu fui fazer fisioterapia. Gente, eu não conseguia mexer, não conseguia enxergar direito. Esse olho aqui ficou prejudicado do lado esquerdo. O tumor foi do lado direito, mas o lado esquerdo é que sai prejudicado. É igual o AVC, do lado direito, do lado esquerdo é que sai prejudicado, né? E aí, assim, não tive mais AVC, graças a Deus, depois da cirurgia, né? Não tive mais AVC e